Bom dia, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos para 1 Reis, capítulo 17. Essa parte do livro de Reis, que nós vamos agora começar a passar por ela, como eu disse para vocês numa outra pregação, parece que o interesse do escritor do livro de Reis agora é focar especialmente no reino de Acabe. Acabe, que era filho de Onri, o rei anterior. E o propósito aqui é focar no seu reino, porque o reino de Acabe, quando nós nos deparamos aqui no capítulo 16, nos é dito que o rei Acabe foi pior do que todos os outros reis de Israel. E nós sempre que estudamos os capítulos anteriores de 1 Reis, vamos vendo que um rei após outro, sucessão após sucessão, os reis são piores, eles vão se afastando mais e mais do Senhor, eles vão deixando de obedecer à lei de Deus, conforme entregue pelo Moisés, e assim eles vão idolatrando, eles vão preparando para si culto estranho, erguendo imagens de escultura, separando árvores e bosques para adorar falsos deuses. Mas com Acabe a coisa ganha um volume ainda maior. Então, a partir de agora, o autor do livro de Reis ele vai focar bem detalhadamente no livro, no reino de Acabe. Então, vocês estão acostumados a passar aí, talvez, 10 versículos, um pouco mais ou um pouco menos sobre cada rei, a história dele encerrava ali. Agora vocês vão passar por vários capítulos na história deste rei de Israel que foi mau perante o Senhor. Mas esse foco que nós vemos aqui, ele não se dá apenas sobre o reino de Acabe. O autor também vai mostrar o que Deus fez através do profeta Elias. E aqui no verso 1 do capítulo 17, aparece pela primeira vez na história bíblica o profeta Elias. E ele aparece de uma maneira muito abrupta, como nós vamos ver aqui no texto. Por favor, 1 Reis capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a escritura, irmãos. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Nosso Deus, nós te rogamos, Senhor, nessa manhã, suplicamos ao Senhor que nos conduza pela pregação da tua palavra, para sermos fiéis ao Senhor, fiéis à Sagrada Escritura. Nós te suplicamos, nosso Deus, que fale ao coração de cada pessoa que está aqui, cada homem e mulher que veio adorar o Senhor e veio receber do Senhor o alimento da alma. Nós te suplicamos, poderoso Deus, que esteja no meio de nós, que o teu Espírito Santo fale e opere em nós, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim, nosso Deus, esperamos muito do Senhor essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te suplicamos. Amém. O contexto
do capítulo 17, irmãos, é o capítulo 16, os versos 29 ao 34. Ou seja, o contexto em que Elias aparece é o reino perverso de Acabe, filho de Omri. E eu só gostaria de relembrar os irmãos, antes de entrar aqui no capítulo 17, o que fez Acabe para que ele fosse o pior de todos os reis. Então, volte seu olhar para o capítulo 16, a partir do verso 29, é uma leitura rápida. O texto diz assim: No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Omri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Omri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que ele tomou por esposa Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, o qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. Então perceba, irmãos, que Acabe ele ultrapassa todos os reis anteriores a ele em perversidade, em desobediência a Deus, em rebeldia e, na verdade, em afronta ao Senhor, o Todo-Poderoso. O texto diz que ele faz uma aliança com o rei dos Sidônios, um rei chamado Et-Baal. O próprio nome desse rei já denuncia o Deus que ele adora Baal. Os Sidônios têm a divindade Baal como o seu Deus ali, e eles creem em Baal. E o nome do rei, ou o título dado ao rei, é Et-Baal. É um nome que significa algo como sacerdote de Baal. E o rei Acabe de Israel, ele casa com a filha de Et-Baal, que é a princesa Jezabel. A história bíblica vai nos mostrar, daqui para frente, o quanto esta mulher foi má, cruel. Ela matou os profetas do Senhor. Ela adorava Baal e ela espalhou a religião de Baal em todos os arredores de Israel. E isso tudo mostra como Acabe estava apenas desobedecendo a Deus a cada passo que ele tomava. Acabe casa com Jezabel porque ele procura fazer uma aliança política com os sidônios, para fortalecer o seu reino junto com os sidônios. Mas para isso ele precisa casar com uma mulher idólatra, a filha do rei, para manter a aliança fortalecida. E ele faz aquilo que Deus havia condenado por meio de Moisés. O Senhor havia proibido relacionamentos dos seus filhos, dos filhos de Israel, com mulheres que adoravam outros deuses, de outras nações. Mas além disso, Acabe fez pior ainda, porque o texto diz que ele adorou a Baal, ele ergueu um altar para Baal, verso 32, na casa de Baal que ele havia construído em Samaria. E ele, diz o verso 31, serviu a Baal e adorou a Baal. O rei estava completamente envolvido com a adoração deste falso Deus. O verso 33 nos diz que ele fez vários bosques para a adoração. E ele fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor, o Deus único e todo-poderoso, a ira. Então, nós temos aqui uma descrição que é o contexto da história do profeta Elias, quando ele aparece, para trazer juízo sobre Acabe, o seu reino. Nós temos esse contexto de perversidade. Isso nos revela, irmãos, que
Aqui nós temos mais ou menos 50 anos de quando Salomão morreu até a chegada de Acabe. Já haviam se passado 7 reis por Israel, Acabe é o 7º. E temos aqui 50 anos de tempo aproximadamente. E nesses 50 anos, Israel abandonou completamente o Senhor. Eles não mais cultuavam a Deus, eles adoravam Baal, faziam culto a Baal, erguiam templos a Baal, e Baal era a divindade adorada em Israel. É claro que ainda havia o que a Bíblia chama de os remanescentes ali, aqueles que não haviam dobrado os joelhos a Baal, isto é, que ainda adoravam o Deus vivo, único e verdadeiro. Mas, de modo geral, o povo de Israel havia sucumbido religiosamente e adoravam agora ídolos, uma falsa religião. E é nesse contexto que Deus levanta Elias para trazer juízo sobre aquela nação. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe. Veja que o autor, do nada, ele coloca Elias nessa história. Nós não sabemos quem é Elias, ele nunca foi citado na Bíblia até aqui. Nós não sabemos quem é o pai de Elias. Geralmente, na Escritura, quando um homem aparece, é dito fulano, filho de... Mas Elias não tem pai. Quer dizer, o seu pai não é anunciado, nós não sabemos quem ele é. Não sabemos de que tribo era Elias. A tribo dele não é informada. Ele é, obviamente, um israelita, mas não sabemos de qual tribo. Ele é de Gileade, das locais rochosos de Gileade. Ele simplesmente aparece nessa história. E daqui para frente nós vamos ouvir muito o nome de Elias. Elias foi um profeta, irmãos, cuja coragem deve ser por todos nós observada cuidadosamente. Nós devemos ser, como servos de Deus, tão corajosos como foi Elias. Elias estava disposto a andar com o Senhor, a se curvar diante do Senhor, a se submeter à sua palavra, a ouvir a palavra e a obedecer a palavra de Deus sem temer nada e nem ninguém. Note que essa primeira aparição de Elias, nos é dito apenas que ele é um tisbita, é dito que ele é das regiões de Gileade e que ele aparece diante do rei Acabe. Ele tem uma oportunidade de encontrar o rei Acabe. E ele então diz a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Essas palavras de Elias, irmãos, por si só, elas já são palavras muito poderosas, porque Elias está dizendo que o céu vai parar de dar chuva. Os céus serão fechados, cerrados. E ele tem tanta autoridade e confiança que ele diz que só voltará a chover segundo a palavra dele, Elias. Ele diz aqui no verso 1, não haverá nem orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Ou seja, só haverá quando eu falar para chover. É o que Elias está dizendo. E aqui nós temos algo interessante, porque quando nós observamos a história do rei Acabe, e especialmente a sua idolatria a Baal, e como Jezabel era já uma adoradora de Baal profissional, por assim dizer, ela vem de uma região da Sidônia, aonde Baal é a divindade oficial. E há um detalhe importante, meus irmãos, aqui, que nós precisamos contemplar. Qual eram os poderes que os povos da Sidônia e outros povos da região da Cananeia atribuíam ao deus Baal? Ele era o deus da chuva. Ele era o deus da fertilidade. Há uma história, uma crença entre os adoradores de Baal, que ele é um deus que morre e ressuscita, sempre. É um ciclo.
Ele morre todo ano e ressuscita todo ano. Ele morre e ressuscita, depois ele morre e ressuscita. E assim, de maneira cíclica, ano após ano, Baal morre e vive. Quando há seca, quando há o período sem chuvas, é porque Baal está morto. E quando começa a chover, é porque Baal ressurgiu dos mortos, está trazendo vida juntamente com ele. Então eles adoravam aquela divindade e suplicavam a Baal pelas suas plantações. Eles oravam para que Baal lhes desse boas colheitas, para que Baal fizesse com que a terra produzisse, com que as sementes germinassem, com que a terra brotasse e houvesse alimento para eles. Essa era a principal característica dessa divindade pagã. Ele era o Deus da fertilidade do mundo vegetal, o Deus que trazia chuvas sobre a terra, o Deus que fazia com que a terra florescesse com seu poder. E veja, sabendo que Baal é a divindade que está sendo adorada em Israel, e que Baal não existe, que Baal é uma divindade inventada, que Baal é um Deus morto, que Baal não passava de uma estátua que os homens criaram. Apresenta-se aqui o profeta Elias diante de Acabe, um adorador de Baal. E ele começa dizendo: tão certo como vive o Senhor. Essa primeira palavra do profeta Elias é uma palavra que contrasta o Deus que vive de verdade, que nunca morreu, o Senhor, Yahvé, com o Deus morto, Baal. Por isso ele diz: tão certo, é absolutamente certo que Deus dos céus vive, que o Senhor Yahvé, o Deus de Israel, está vivo, mas Baal estava morto. Baal era uma divindade sem vida. Baal estava apenas na cabeça das pessoas. Baal era uma invenção daqueles homens. Baal não existia de verdade, mas eles não acreditavam assim. Para eles, Baal vivia. E Baal era o rei e o Deus que governava sobre o mundo natural e trazia todo esse florescimento para as colheitas. Então o profeta Elias se apresenta e diz, comparando o Deus vivo com o Deus morto, como vive o Senhor, e aqui a palavra Senhor, olhem para suas Bíblias, está em letras maiúsculas, porque aqui não é simplesmente a palavra Senhor que aparece como no nosso idioma em português, mas é o nome de Deus que está sendo proclamado, o que mostra mais uma vez que há uma comparação entre as divindades. De um lado Baal, o Deus das colheitas, o Deus da chuva; do outro lado Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso. E o que o profeta está dizendo é: tão certo como está vivo Yahvé e Baal está morto, ele então diz as suas palavras: não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Esse era um grande desafio, irmãos, que estava sendo colocado pelo profeta Elias. Porque ele estava, na verdade, tocando na parte mais frágil da divindade adorada por aquele povo, que era a chuva. E quando Elias diz essas palavras, Israel já estava há 6 meses na seca. Era o momento do ressurgimento de Baal com o período de chuvas. Ou seja, estava chegando a época de chover. Mas então se coloca diante do rei Acabe, Elias, e diz: não haverá chuva por 3 anos em Israel. Tão certo como vive Yahvé, o Deus único e todo-poderoso, aquele que eu me encontro diante dele, não haverá chuva em Israel, segundo a minha palavra. Que desafio! O Deus da chuva, Baal, sendo desafiado por um homem desconhecido, por um profeta que ninguém sabia, nem mesmo Acabe conhecia Elias. Um homem que era simplesmente insignificante naqueles dias, mas ele chega como mensageiro do Senhor, trazendo a palavra do Senhor.
E ele diz: não haverá chuva, senão segundo minha palavra. Diante do rei, diante da divindade, da suposta divindade, ele desafia todos os poderes de Baal. Irmãos, coisas muito semelhantes como essa acontecem na história bíblica o tempo todo. Quando nós nos deparamos com os israelitas, os hebreus, que estão presos no Egito, na época da escravidão, o Egito tinha também os seus deuses. O Egito adorava uma miríade de deuses, uma grande quantidade deles. E havia Deus para todas as coisas. Até o rio Nilo era considerado uma divindade, a ação de uma divindade. Mas vem então o Deus dos escravos hebreus. E ele, nas 10 pragas, humilha cada divindade do Egito. Cada praga que o Senhor traz é desferido um golpe contra uma divindade que eles adoravam, que teria domínio sobre aquela área a qual Deus agora está dominando. Então o Senhor vai humilhando os deuses egípcios. Mesmo quando Moisés está com Arão e ele está diante do faraó, e ele então toma a sua vara e joga a sua vara no chão, e a sua vara se transforma numa serpente. Depois os magos vêm e eles fazem a mesma coisa, e suas varas viram serpentes, mas o texto diz que a serpente de Moisés engole as serpentes dos magos, o que mostra o poder que há por parte de Moisés em relação aos bruxos do Egito, aos magos do Egito. O que Deus mostra aí é que ele sempre derrota os falsos deuses. Ele sempre derrota as divindades que não são deuses de verdade. Ele sempre mostra o seu poder soberano. Se Baal é o Deus da chuva, eu vou fazer o céu parar de chover, para humilhar e destronar esse falso Deus, para mostrar para os homens que não há outro senão o Senhor. Este é o único Deus da terra. Não há outra divindade, não há outro poder senão o poder do Todo-Poderoso. E o Senhor agora, por meio de Elias, estava mostrando a todo Israel, a Jezabel, a Acabe o rei e todos os adoradores de Baal em todas as partes, que ele tem domínio sobre a sua criação. Ele governa as chuvas. Há uma passagem no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, irmãos. Não lembro muito bem aqui agora o verso. Deuteronômio capítulo 11, em que havia sido colocado pelo Senhor uma advertência àqueles que adoravam falsos deuses, isto é, que caíssem em idolatria. Verso 16 e 17, Deuteronômio 11, 16 e 17. O Senhor diz: cuidai para que o vosso coração não seja enganado, e não vos desvieis, e sirvais a outros deuses e os adoreis. E então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu. Havia uma advertência ainda nos dias de Moisés, dita pelo Senhor, para que o povo não caísse em idolatria, para que o povo cuidasse em não escorregar na sua fé e abandonar o Senhor e adorar deuses estranhos. Porque se isso acontecesse, diz o Senhor, eu irei trazer juízo sobre a terra. Eu fecharei a janela dos céus para que não haja chuva. Irmãos, imaginem, nós sentimos muito a ausência da chuva hoje. Quando nós passamos por grandes períodos de seca, isso nos atinge. E nós temos meios de sobreviver que o povo de Israel naquela época não tinha.
Nós conseguimos com bombas extrair água do chão, do subsolo, coisa que os israelitas não conseguiam fazer. Aquela sociedade, ela era basicamente uma sociedade que dependia da chuva, de colheitas. Eles eram agricultores e criadores de animais. Sem água não havia colheita. Sem água não haveria como criar os seus animais. Há uma passagem no capítulo 18 em que o rei Acabe, no final daquele período de grande seca, está desesperado, procurando por todo Israel um poço para dar de beber a um jumento. E não encontra água. Não há água. Aquela sociedade vivia em completa dependência da chuva. É como os nossos irmãos do campo aqui no Brasil, que precisam da chuva. Se você for para localidades que têm ainda pouca tecnologia, pequenos interiores familiares, aonde o agricultor sai da sua casa de madrugada para cultivar a terra, para plantar, ele depende unicamente da chuva. Se não houver chuva, não há colheita. Se a colheita começar a florescer com um pouco de chuva e a chuva cessar, a colheita seca, não há o que tirar dali. Naqueles dias, isso era o padrão de vida. E o Senhor está dizendo, pela boca de Elias, que haverá 3 anos sem chover. Na verdade, são 3 anos e meio, porque há os 6 meses de seca que já acontecem, que era o período normal das secas. Mas a isso será acrescentado mais 3 anos sem chover, sem cair uma gota. Você sabe por que o povo de Israel conseguia sobreviver ainda no período das secas? É porque havia o orvalho. Quando eu estava vindo para cá, hoje pela manhã, bem cedo, tinha um pouco de neblina aqui na região de Teresina já, chegando aqui em Teresina. E se eu descesse do carro para olhar ali aquele mato que nasce na beira da estrada, ele estaria molhado. Isso é o orvalho. Não choveu ontem à noite. Mas o orvalho é aquelas gotículas que ficam em cima da vegetação quando o dia amanhece. Se você sair de pés descalços, por exemplo, passando ali pelo mato, você vai ficar com os pés molhados. Aquilo é o orvalho. Então não havia chuva nas secas, mas havia orvalho sobre a terra. E o Senhor, pela boca de Elias, está dizendo, trazendo juízo sobre a idolatria, humilhando os falsos deuses, trazendo pesar sobre o reino de Acabe, sobre Jezabel e sobre todo Israel idólatra, que não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra. O que o Senhor está trazendo aqui, irmãos, é uma seca tão calamitosa, é uma seca tão grande, que as pessoas começam a morrer em Israel quando o tempo começa a passar. Há uma passagem, logo mais, vamos passar por ela daqui a alguns dias, em que o profeta vai até a casa de uma viúva e ela só tem um pouco de azeite e de farinha que só dá para um dia. E ela disse, nós vamos comer, eu e meu filho, e depois vamos morrer. Porque não há mais o que fazer, não tem comida na terra, não tem nada na terra. Tudo que foi possível guardar, acabou. E vamos comer hoje e vamos morrer, esperar a morte chegar, morrer de fome. Então Deus estava trazendo um grande juízo, irmãos, sobre toda aquela região por causa da idolatria. Esse juízo implicava em demonstrar que a idolatria era um erro gigantesco, porque o Senhor estava tocando exatamente no poder daquele falso Deus, que era a chuva. E o Senhor estava mostrando ali, por meio do cerramento dos céus, que essa falsa divindade não existia e não tinha poder nenhum. E que o povo havia sido enganado. E que somente o Senhor era Deus. Aqui no verso 1, nos parece que Elias diz essas palavras do nada.
Ou seja, parece que ele chega lá e simplesmente diz que não vai chover pela sua decisão e vontade. Mas nós, conhecendo um pouco mais sobre a vida de Elias no decorrer do texto e olhando para as passagens do Novo Testamento, descobrimos que Elias era um homem de muita oração e intimidade com o Senhor. E certamente, embora o relato não nos seja aqui apresentado, foi Deus quem levantou Elias para dizer aquelas palavras contra o rei Acabe. Foi Deus quem decidiu humilhar Baal, cerrando os céus de chuva. Não foi uma invenção do profeta Elias. Foi uma palavra do Senhor para Elias, depois que Elias ora, depois que Elias clama ao Senhor, suplica ao Senhor. O verso 2 diz que a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aqui o Senhor traz livramento para Elias, porque a partir de então ele seria um homem caçado. Depois de ele desafiar o rei Acabe, de dizer essas palavras para o rei Acabe, Acabe e sua mulher Jezabel estavam à caça dos homens de Deus, dos adoradores de Yahvé. Eles estavam exterminando todos que adoravam o Deus verdadeiro. Certamente Elias seria alvo certo, seguro da perseguição e morreria nas mãos deles. Mas o Senhor, trazendo livramento para Elias, orienta-o a deixar aquela região e entrar no meio da parte mais densa do território de Israel. Ele diz: vai para o oriente, se esconda próximo ao ribeiro de Querite, que era uma pequena lagoa que havia ali. Aquela lagoa logo ia secar com a chuva, com a falta de chuva. Claro que a lagoa não ia resistir para sempre. Certamente o Senhor Deus fez com que a água prevalecesse pelo seu poder, enquanto Deus assim o quis, para sustentar Elias. Mas note, meus irmãos, que esse homem de coragem, que serve a Deus, que coloca-se diante do rei com autoridade pela palavra do Senhor e diz este vaticínio contra Israel de que não haverá chuva sobre a terra, ele é guardado pela mão de Deus. Nada lhe acontece, porque Deus o está protegendo ali, porque é parte do plano divino, da vontade de Deus, que Elias viva, porque ele será instrumento do Senhor para humilhar muito mais ainda a divindade falsa, Baal, e trazer juízo sobre os adoradores desse Deus falso. Nós vamos passar ainda por várias sessões em que o nome de Elias é levantado como sendo um emblema e um representante do Deus Todo-Poderoso na terra. É por meio de Elias que as coisas vão acontecer. É por meio de Elias que virá o juízo. É por meio de Elias que Deus fala ao povo. Elias é o homem de Deus. Ele é o escolhido do Senhor. Mas o Senhor está protegendo, irmãos. Vai daqui, vira-te para o oriente, te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. E assim ele fez, e foi segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Ah, meus irmãos, como é bom ver Deus cuidando do seu povo. Elias não era como o rei Acabe. Deus também cuida de reis quando ele assim o quer. Mas os reis têm todo o aparato, têm poder, têm dinheiro, tesouros, têm homens ao seu comando. Eles têm animais para se locomover, eles têm tudo. Mas Elias era um profeta no deserto, que nada tinha. Um homem pequeno aos olhos dos homens. Mas Deus está cuidando dele.
de maneira miraculosa, irmãos. Veja, Deus cuida de nós. Deus nos ajuda de muitas maneiras. Deus pode mandar um irmão ajudar outro irmão na sua necessidade. De repente você está passando por algum problema e Deus toca o coração de um irmão e ele chega à sua casa e diz: irmão, vim aqui, lembrei de você do nada e trouxe aqui uma oferta. Isso acontece toda hora, irmãos. O irmão diz assim: olha, parece que Deus, você foi enviado por Deus aqui para mim. Porque justamente eu estava passando por isso e aquilo, isso aqui vai ser bênção. Justamente o que eu precisava. Eu estava ali com os irmãos do Amazonas e a gente estava falando sobre essa providência de Deus, de que Deus, Ele nos dá sempre, irmãos, aquilo que nós precisamos. Ele não deixa faltar. Ele supre a necessidade à medida da necessidade. Ele não deixa você esbanjar, mas ele dá a medida exata, certa. E aí nós passamos por algumas situações que foram lá lembradas, de pessoas que homens lá que foram sustentados por Deus de maneira miraculosa, mas recebendo do Senhor exatamente aquilo que eles precisavam, sem mais e sem menos. Deus dando a provisão certa. Então nós podemos ser sustentados por Deus através de pessoas, de outros irmãos, coisas que nos vão acontecendo. Mas aqui, queridos irmãos, apesar do Senhor Deus sustentar Elias com as coisas mais básicas e necessárias, que é pão e carne, em outras palavras, carboidratos e proteínas, que é o que o homem precisa para se manter vivo, e água, ele estava bebendo do ribeiro, ou seja, Deus traz para ele as necessidades mais básicas. Mas é preciso olhar aqui uma coisa importante. Naquela altura, irmãos, pão e carne, que embora sejam coisas básicas, eram coisas que não eram tão básicas naquele momento, da seca. Eram alimentos que já eram caros, difíceis de encontrar. Água, então, e o Senhor sustenta o seu servo com segurança, junto ao ribeiro de Querite, ou seja, ele está no meio do território de Israel, que não é povoado, como se fosse no meio de uma floresta, de um lugar ermo, mas que não era povoado por ninguém. E ali, junto àquele lago de Querite, aquela nascente, o Senhor protegeu Elias contra as mãos de Acabe e de Jezabel. O Senhor o guardou ali em segurança. E o Senhor deu água para que Elias bebesse todos os dias. Não faltou água para ele nesse período de grande seca. O Senhor trouxe pão e carne de manhã e de noite para o profeta se alimentar e ter força e energia suficiente para manter o seu corpo vivo. Veja, a provisão de Deus está aí, irmãos. O Senhor não abandona o seu servo. Nunca, jamais Elias é abandonado por Deus. E mais, a provisão do Senhor para com Elias é de maneira espetacular. Porque ele envia corvos, não homens, mas corvos para alimentar o profeta Elias. Vai-te daqui, vai para o Oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro? E tenho ordenado aos corvos que te alimentem. O Senhor, o Criador, o governador da criação, o soberano, ele deu ordens aos pássaros, irmãos, aos corvos, para que eles levem comida para Elias. E não era qualquer comida. Carne e pão. Coisas caras aqui, difíceis de encontrar. Mais uma vez, irmãos, isso se repete na história bíblica. Porque quando o Egito se enche de moscas, Deus ordenou às moscas
a entrarem no Egito. Quando o Egito se enche de sapos, Deus ordenou aos sapos, às rãs, que entrem no Egito. Piolhos, Deus ordena aos piolhos. Quando o povo adoece, Deus envia a praga, isto é, as bactérias, os vírus, as coisas que nossos olhos não veem, mas que nos trazem doença. E essas coisas chegam e atingem o alvo que Deus ordena. Toda a criação obedece a Deus. Os corvos obedecem a Deus. Piolhos, rãs, tudo obedece o mando do Criador. Nós tivemos há pouco tempo a pandemia do coronavírus, irmãos. E o coronavírus nada mais é do que um agente divino. Deus trouxe o coronavírus à existência, usou-o como seu instrumento como quis e fez o que quis fazer na terra e depois disse, basta, até aqui. Toda a criação está diante dele. Ele ordena toda a criação. Mas aqui eu quero que vocês olhem para o cuidado de Deus em ele ordenar a criação para cuidar do profeta Elias. Nós temos que crer nestas coisas, irmãos. Nós precisamos aceitar o miraculoso acontecendo diante dos nossos olhos. Nós precisamos entender que o Senhor é mesmo o Senhor da criação. Ela lhe obedece. E Deus usa a sua criação, seja para trazer conforto e sustento ao homem, como é o caso aqui de Elias, ou para trazer algum tipo de juízo ao homem. Ele usa a sua criação para isso. Ele reina sobre a criação. Jesus está no mar bravio, o barco dos apóstolos está quase a naufragar, e o Senhor simplesmente diz, acalmai. E a criação lhe obedece. O mar se acalma. Tudo fica em paz, os ventos cessam. O mar fica completamente calmo e o barquinho dos apóstolos está ali em segurança. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, mas o fogo não lhes queima. Nenhum mal acontece com eles, porque o Deus do fogo, que criou o fogo, que governa sobre o fogo, não permite que o fogo que queima, queime aqueles homens. É o Deus que governa a criação. Quando Noé prepara sua arca e ela está prontinha, o Senhor, diz o texto de Gênesis, é o Senhor quem vai levando os animais para a arca, de par, 2 a 2. O Senhor dá ordem aos animais para que eles se dirijam e caminhem e entrem na arca. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor que manda o dilúvio sobre a terra. É o Senhor que faz com que as fontes do abismo quebrem, rompam-se e a água jorre para a superfície. É o Senhor quem faz isso. Os espíritos imundos obedecem à palavra do Senhor. Jesus Cristo ordena aos demônios e eles lhe obedecem à voz, porque o Senhor domina sobre toda a criação, irmãos. Não há espaço, não há criatura que não esteja debaixo da ordem de Deus, até nós, todos nós. E aqui nós temos uma demonstração privilegiada do quanto o Senhor, Deus Todo-Poderoso, governa e cuida através do seu governo providencial do povo que ele quer guardar. Nenhum mal poderia acontecer a Elias, irmãos. Nenhum mal. Nada poderia tocá-lo. Nada poderia atingi-lo na sua obra como profeta do Senhor. Nada. Porque Deus o estava aguardando e iria guardá-lo com um propósito até o final dos seus dias, até ser levado numa carruagem de fogo para o céu sem conhecer a morte.
O Senhor estava ali com o profeta. Os corvos estão todo dia trazendo comida a este homem. Não foi um caso fortuito. Não foi uma mera coincidência. Uma vez um corvo realmente veio lá e trouxe pão e comida e carne. Talvez um corvo arrancando carne de um animal morto, ia passando e parou ali e Elias conseguiu tomar a carne. Não foi isso, irmãos. Todos os dias. Eram todos os dias o Senhor provendo alimento bom para o seu profeta, protegendo o seu profeta contra as mãos dos inimigos, provendo a ele água para beber no período de grande seca e comida para se alimentar, comida necessária no período de grande escassez. Era a mão do Senhor cuidando de Elias. Mas nós vemos isso, meus irmãos, de maneira muito mais aguda quando nós olhamos para Cristo. Porque se o Senhor cuidou de homens como Elias, de Moisés, de Davi e de tantos outros homens na história bíblica, muito mais do seu Filho. Cristo, o Senhor, ele foi cuidado pelo seu Pai para cumprir cabalmente todo o seu ministério até o fim. Cristo não poderia morrer antes. Ninguém poderia tocar o Senhor antes. Ele estava preservado pelo poder de Deus. Ele poderia ser humilhado, poderia ser difamado, as pessoas poderiam fazer oposição a ele, mas o seu ministério continuava. Nenhum mal lhe acontecia. Ele não poderia ser morto, até que se cumprisse o que as Escrituras do Senhor diziam sobre ele. Nenhum osso lhe será quebrado, nenhum osso foi quebrado. E os ossos dos crucificados geralmente eram quebrados, para que eles morressem mais rapidamente, para que eles não conseguissem fazer aquele movimento de tentar buscar ar e prolongar mais a sua vida e o seu sofrimento. Então, quando um prisioneiro demorava a morrer, era a ordem imperial que os soldados quebrassem as pernas dos prisioneiros, para que eles não mais pudessem subir e buscar oxigênio e morrer ali asfixiados. Mas nenhum osso do nosso Senhor foi quebrado, como diz a profecia. O Pai cuidava do Filho em todas as coisas, irmãos. Se o Pai cuidou de Elias, o tesbita, provendo a ele as coisas mais necessárias, água, comida, segurança, ele fez muito mais com o seu Filho. A Escritura diz que a vida de Jesus está em perigo nos seus primeiros dias de vida, quando ele nasce. E Herodes então manda homens para matar todas as crianças, mas divinamente comunicada, a família do Senhor Jesus, José e Maria, recebem um anjo que diz: saiam daqui para o Egito, lá há segurança, aqui é perigoso, o menino está em risco. É o pai protegendo o seu filho, guardando, segurando o seu filho. E Jesus vai para o Egito. Até que, tempos depois, o anjo diz: voltem, aquele que vos queria fazer mal está morto. E a família volta com segurança para casa. Deus cuidando, Deus poderosamente guiando as circunstâncias, trazendo segurança. Nenhum poder, meus irmãos, é comparável ao poder do Senhor. O que Deus faz aqui nessa passagem, trazendo humilhação ao falso Deus e aos seus adoradores, mostrando que Ele é o Senhor que governa o mundo, a chuva e todas as coisas mais, suprindo e guardando os seus contra qualquer poder e qualquer adversário, como Ele fez com Cristo, nos mostra, irmãos, o quanto nós devemos estar confiados no Senhor. Às vezes nós temos medo. Às vezes a nossa confiança é abalada por alguma circunstância. Surge alguma coisa que você treme, mesmo crendo em Deus.
mas você treme na base, você teme aquilo. E nós olhamos para a vida de Elias e esse era um homem corajoso, irmãos. Como João Batista, o outro profeta, foi um homem corajoso. De onde vinha a coragem de Elias? Elias era um homem de muita oração. Nós vamos aprender isso ao longo dessa passagem, dessas outras passagens. Mas ele era um homem que estava sempre diante de Deus e em oração, em muita oração. Daí vinha a coragem, a confiança e a segurança que Elias tinha no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Se você olhar para Cristo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo é como a vida de Elias neste quesito. É uma vida de oração. Irmãos, nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus orando o tempo todo. Ele é um exemplo de oração. Ele está orando nas madrugadas. Ele ora nas montanhas. Ele ora com os seus discípulos, mas muitas vezes seus discípulos não conseguem orar com o seu mestre, porque estão cansados e sobrecarregados, já não conseguem segurar as pálpebras dos olhos abertas, dormem, mas o Senhor está orando. O Senhor ora na cruz do Calvário antes de morrer. O Senhor Jesus está constantemente orando. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma grande oração do nosso Senhor ao Pai por nós. É uma oração por nós, os eleitos de Deus. Jesus era um homem de grande oração, meus irmãos. Ele ensina a igreja a orar. Evangelho de Mateus, o Senhor diz: quando orares, não fazeis como os escribas e fariseus, mas orareis assim. E ele ensina a oração, o modelo de oração que nós chamamos o Pai Nosso. Cristo é um homem de oração muito mais do que Elias e do que qualquer outro personagem das Escrituras Sagradas, irmãos. Na verdade, quando nós vamos olhar para um modelo, apesar de Elias ser um bom modelo, ele não é um modelo superior a Cristo. Ele não é como Cristo. Porque nós aprendemos na Escritura que Jesus diz que o Pai sempre o ouve. Sempre o ouve. Isso significa dizer que a oração de Jesus sempre é ouvida, atendida pelo Pai. Irmãos, olhemos sim para a coragem, a piedade de Elias, mas sem deixar de olhar, principalmente, em primeiro lugar, para o nosso Salvador. Porque Jesus, além de ser o maior dos exemplos, é o Salvador que Elias não pode ser. E esse mesmo Pai que sustentou Elias e guardou Elias, é aquele que nos guarda segundo as orações do nosso Senhor. Que o nosso Deus nos traga, irmãos, esta alegre segurança e confiança nele até o último dia da nossa vida. Que o Senhor nos livre da loucura da idolatria, de abandonar o Senhor e de servir a outros deuses. Mesmo que não sejam estes deuses imagens de escultura, mas que sejam ídolos fabricados pelo nosso coração caído. Que Deus nos livre disso. Que os nossos olhos, o nosso coração esteja voltado totalmente para o Rei da Glória, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor eternamente. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Curve a cabeça, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã
em que tivemos o privilégio, Senhor, de ouvir Tua palavra e sermos alimentados espiritualmente por ela, de aprendermos, nosso Deus, coisas grandes e maravilhosas sobre o Teu poder, o Teu cuidado, a Tua preservação, a Tua soberania sobre o mundo todo, sobre o Teu servo Elias, homem de coragem, e sobre o nosso Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Pai. Que as Tuas mãos estejam postas sobre nós, Senhor, para nos guardar do mal, para proteger, Senhor Deus, cada um dos Teus servos em sua jornada neste mundo. Deus, que venhamos honrar o Teu nome e adorar somente o Senhor, em ter somente o Senhor como nosso Deus de toda confiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.